Posso ouvir um amém de vocês? Aleluia. Me ajudem a pregar aí nessa manhã. Pode ficar aí na liberdade de glória a Deus. Aleluia. Nós somos o povo da renovação espiritual. Somos o povo que cremos nos dons espirituais, nas manifestações desses dons. Aleluia. Nós cremos, então fique na liberdade. Queridos, essa palavra do Senhor aqui no livro de Lucas, ela está registrada nos 3 evangelhos. Tanto Mateus como Marcos e também Lucas traz a narrativa desse acontecimento. É um dos acontecimentos marcos da vida de Jesus, que se trata da ressurreição. Jesus, durante todo o seu ministério, ele ressuscitou 3 pessoas. Houve 3 processos de ressuscitação. Ele ressuscitou a filha de Jairo, uma criança. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, um jovem. E ele ressuscitou Lázaro, um adulto. Então, nas 3 fases da vida do ser humano, Jesus veio com o espírito de vida e trouxe ressurreição. Para não deixar nenhuma dúvida que Ele é o Senhor independente da idade. Que Ele é Senhor independente da circunstância. Nessas 3 ocasiões, só Lázaro aparece com um nome. A filha de Jairo não traz o nome, traz simplesmente a referência do pai dela. E lá no final do texto, os pais. Então, certo estaria a mãe. No caso do jovem, também não traz o nome dele. Traz somente a referência da mãe e onde ela morava. O filho da viúva de Naim. E no caso de Lázaro, já traz uma estrutura histórica mais completa. Já fala de Lázaro, sabemos quem são suas irmãs, sabemos da cidade onde ele estava, sabemos do contexto que toda a situação aconteceu. Então, no ministério de Jesus, Jesus teve esses 3 episódios de ressuscitação. No caso aqui da filha de Jairo, interessante é que acontecem 2 milagres no mesmo interim de tempo. E o interessante também que a Bíblia traz uma numeração que nós devemos refletir sobre isso. A Bíblia diz que a filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. E quando ele vai a caminho desse milagre, ele encontra também uma mulher, que a Bíblia chama de mulher que sofria com fluxo de sangue. Ela sofria quantos anos? Nós temos o encontro de 2 gerações aqui. E sempre que nós olhamos na Bíblia, essa numerologia, ela nos fala muito a respeito. O Senhor, Ele sempre trabalhou didaticamente conosco. Desde quando Ele institui as 12 tribos, que Ele vem ali nos separando os 12 apóstolos, 12 discípulos. Depois Ele encontra aqui essas 2 gerações. A geração que estava nascendo e que a morte não estava deixando prosseguir. A geração que já estava sem expectativa nenhuma, com 12 anos sofrendo. O Senhor faz o encontro dessas 2 gerações. Uma geração Ele ressuscita e uma geração Ele cura. Porque o Senhor, Ele sempre está mostrando e sempre quer nos deixar muito claro o poder da sua glória para conosco e o quanto Ele se importa para com as nossas vidas. Uma geração que não tinha chance de prosseguir, Ele vem e cura. E uma geração que já não tinha nenhuma expectativa de sobreviver, Ele vem e traz o milagre. Ou seja, não importa onde nós estejamos inseridos, qual é o momento da geração que você está vivendo, o que importa é que nós temos um Senhor que vem ao nosso encontro, um Senhor que vem até nós, um Senhor que olha a dor que estamos vivendo e vem ao nosso socorro. A palavra do Senhor aqui narra alguns episódios, né? Desde que a família de Jesus vai atrás de Jesus,
e chama Jesus, querendo se aproximar dele. E a família comunica: olha, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora, querem te ver. E Jesus, assim, numa atitude muito apropriada que ele estava tendo em querer fazer a vontade do seu Pai, em estar seguro da vontade do seu Pai, ele diz: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ou seja, eu não estou mais restrito agora, o meu Pai já me manifestou, o meu Pai já me apresentou à humanidade. Agora eu não estou mais restrito apenas a uma família. Igualmente você, agora você não está mais restrito à sua família genealógica, você não está mais restrito às suas raízes familiares. Você agora é uma pessoa do reino de Deus. Você é uma pessoa que vai além. Você é uma pessoa que foi contemplado com muitos irmãos, com muitos amigos. Você foi contemplado com o reino de Deus. Jesus estava manifestando isso. Eu agora, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que praticam a palavra de Deus. Então agora eu estou inserido em outro ambiente, e qual vocês fazem parte desse ambiente. E depois disso Jesus vai, então aí vem a história, né? Que ele entra no barco na companhia dos seus discípulos, levanta-se uma grande tempestade, porque ele tinha que passar para o outro lado. E no outro lado tinha um desafio de restaurar também toda uma cidade, restaurar também a identidade de uma pessoa que estava naquele momento sofrendo com uma das doenças mais terríveis, questão da loucura, da alucinação e muito mais do que doença, da possessão. Então Jesus vai para Gadara, e lá em Gadara nós vemos o episódio da libertação daquele endemoniado, daquele homem possesso, daquele homem que já não vestia roupas, andava se ferindo todos os dias. O estado daquele homem era deplorável, era lamentável, era alguém digno assim de piedade, de misericórdia. Mas quem teria autoridade para quebrar aqueles grilhões, para quebrar aquelas cadeias, para abrir aquelas algemas, para colocar por terra toda aquela maldição que carregava, para colocar por terra tudo aquilo que aprisionava aquele homem? Então Jesus ele transpõe toda aquela tempestade, ele acalma a tempestade, porque todas as vezes que nós estamos para atravessar para outro lado, as tempestades da vida, elas se levantam, as tempestades da vida, elas vêm, porque a tempestade, ela quer nos neutralizar, para que nós não venhamos chegar ao lugar da libertação, ao lugar que o Senhor quer que nós estejamos, ao lugar que o Senhor preparou, para que ali muitas correntes se quebrem nas nossas vidas, que algemas se abram. Então a tempestade se levantou, não era simplesmente uma tempestade costumeira. Jesus andava com homens da beira-mar, homens experimentados no mar, homens que eram acostumados a enfrentar ondas bravias, homens que tinham habilidade em lidar com aquelas situações. Mas de repente algo se levanta e o sobrenatural tem que acontecer. Sabe, queridos, muitas vezes você é tão acostumado a lidar com algumas situações que você até se acostumou com as suas habilidades. Você sabe que aquilo ali você tira de letra, mas em determinado momento você sente que aquilo não é tão natural como parecia ser. Então é necessário nós termos a clareza espiritual de saber que naquele momento é necessário uma intervenção sobrenatural. E na vida de Jesus e dos discípulos aconteceu dessa maneira. Apesar que quando Jesus chega, traz libertação à vida daquele homem, traz libertação àquela cidade, correntes são quebradas, a mentalidade sadia é devolvida ao homem, aquela pessoa é restituída então a sua lucidez, ele volta novamente a estar tendo clareza de tudo e além do mais conhecendo o Salvador. A palavra de Deus diz que aquela cidade rejeita Jesus. Sabe, muitas vezes as multidões, elas estão atrás, elas estão querendo o milagre, mas não estão querendo o Senhor do milagre. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o comprometimento com o Senhor da bênção.
Muitas pessoas querem um milagre, mas elas não estão dispostas a caminhar. Aquela cidade viu que ninguém viu mais a libertação poderosa daquele homem. Aquele homem que a Bíblia diz que todas as circunstâncias, que todas as pessoas olhavam a vida dele, não tinha cadeias que pudessem prendê-lo. As pessoas procuravam conservá-lo ali, mas ele quebrava todas as cadeias. Eles eram impelidos pelos demônios, levava nos desertos. Quando o demônio não levava ele no deserto, a palavra diz que levava ele para os túmulos, e ele ali, ele se cortava, ele se automutilava. E quando Jesus chega e pergunta qual é o nome que está dominando, ele diz: olha, legião. Ou seja, eram muitos e muitos que estavam sobre aquele homem. Mas quando há libertação, a palavra de Deus diz que o povo saiu para ver. E quando viu aquele homem, que de fato chamaram aquele homem, viram aquele homem como um estado de loucura, viram vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus, eles ficaram dominados pelo terror. E eles não quiseram a presença de Jesus naquele lugar. Eu não sei quantas vezes, mesmo inconscientemente, nós passamos por algumas situações de milagres, de extraordinário, e tão brevemente nos esquecemos disso. E não é que nós falamos para Jesus que não queremos, mas nossas atitudes, por muitas vezes, representam que nós temos algo que consideramos mais interessante para colocar no pedestal da nossa vida, da nossa atenção. Foi isso que aconteceu em Gadara. Após ver tudo isso, a palavra diz que o povo então rejeitou Jesus. Aquele homem insistiu para ir com Jesus. Jesus disse: não, você vai voltar. E você vai ficar testemunhando na sua casa, na sua cidade. E aí Jesus regressa. Regressa para onde? Regressa para Cafarnaum. Cafarnaum era o berço do ministério de Jesus naquele tempo. Jesus tinha saído de Cafarnaum, tinha passado pelas regiões da Galileia, tinha ido até Gadara, é rejeitado, e agora ele volta para Cafarnaum. E quando ele volta para Cafarnaum, a Bíblia diz que uma grande multidão recebeu com alegria. Olha como os cenários mudam. Não pensam que os cenários serão os mesmos. Até na sua vida, na minha vida, como é que os ambientes mudam? Tem ambiente que você é tão querido, tem um ambiente que você chega, você percebe claramente que você é apenas tolerado. Não estranhe isso, aconteceu isso com Jesus também. Tem ambientes que você pode ser aplaudido, tem ambientes que você pode ser expulso. Então Jesus, ele volta para Cafarnaum e a multidão ali recebe com alegria, e todos estavam esperando a sua volta, porque eles viram quando Jesus tinha partido, tinha entrado no barco, tinha passado para a outra margem, e eles estavam aguardando a sua volta. Só que nesse período, quando Jesus veio e estava falando ali com a multidão, um homem se aproxima. Mas não era um homem qualquer. Era um homem notório naquela cidade. Era um homem conhecido. Sabe, hoje nós estamos aqui numa cidade mediana, que nós não conhecemos todas as pessoas, mas temos o conhecimento de muitas pessoas. Mas aquelas cidades, elas eram muito pequenas, todo mundo se conhecia. Eram cidades de perímetros de 30 quilômetros. Eram cidades muito restritas, não eram cidades com a estrutura que nós temos hoje. E quando aquele homem se aproxima de Jesus, eu posso acreditar que os olhares se voltaram para aquele homem, porque não era costumeiramente ver alguém da posição daquele homem se aproximar daquele então que era chamado Nazareno, Galileu, aquele que vinha contradizendo, ou pelo menos se postando de maneira diferenciada das tradições judaicas, das questões legalísticas dos fariseus. Nós vemos alguém ali chegando até ele, e esse homem se chamava Jairo.
E a palavra de Deus diz que ele não era só Jairo, ele carregava com ele um título. Ele era o chefe da sinagoga. O que era a sinagoga era a representatividade da adoração dos judeus. Era o lugar onde os judeus iam adorar a Deus, o lugar onde a Torá era lida, onde os profetas eram lidos. Mas agora esse homem que era chefe dessa sinagoga, esse homem que era a pessoa que gerenciava tudo aquilo, era a pessoa que ele era responsável pela liturgia do culto judaico. Agora ele deixa lá o seu espaço religioso e ele vai justamente atrás daquele que estava se dizendo filho de Deus, e mais do que filho de Deus, ele estava se dizendo Deus. Como que pode agora esse homem, se confrontado na sua religiosidade, ser tirado do seu lugar de conforto da religião, da sua preservação de cultura, da sua preservação de religião, e ir ao encontro do Nazareno, do Galileu, ir ao encontro daquele que estava dizendo que era o Filho de Deus, aquele que tinha o poder da vida eterna? Isso não era concebível na vida de um judeu. Mas a palavra diz que mais do que Jairo ir até onde Jesus estava, publicamente, no meio da multidão, totalmente num ambiente diferenciado de Nicodemos. Nicodemos foi à noite, Nicodemos foi reservado, Nicodemos foi em particular. Aqui o cenário é diferente. Jairo, ele vai publicamente, ele vai durante o dia, ele se expõe e ele vai até Jesus. E mais do que ir até Jesus, a palavra diz que chegando, ele se prostra aos pés de Jesus. Sabe, queridos, quem está querendo mais do que uma informação, ele não está interessado em preservar a sua reputação. Se você quer mais do que uma informação, se você é uma pessoa que está a caminho de um milagre, se você precisa do toque de Jesus, você não pode se preocupar com a sua reputação. Você tem que sair das escondidas. Você precisa se expor. Você precisa ir até Ele. Eu preciso ir até Ele. A palavra do Senhor diz que chegando Jairo, prostrou-se aos pés de Jesus e começou a suplicar, começou a clamar para que Jesus viesse até a sua casa. Sabe, querido, mais do que ir à sinagoga, porque a sinagoga Jesus podia ir, ele era judeu. E a palavra diz que por várias vezes, diversas vezes, nós encontramos Jesus entrando nas sinagogas, nós encontramos Jesus no culto público dos judeus, nós encontramos Jesus nos ambientes de festas de Israel, nós encontramos Jesus circulando ali em toda a cultura judaica. Mas agora esse homem entende que Jesus, ele quer Jesus não só para estar na sinagoga, no lugar da sua religião, ele quer que Jesus venha até a sua casa. Tem um momento da nossa vida que nós queremos ir muito além. Tem um momento que nós queremos passar de um relacionamento amigável, simplesmente nós queremos um relacionamento de intimidade. E quando nós queremos um relacionamento de intimidade, é necessário nós deixarmos de lado a nossa reputação, deixarmos de lado o ocultismo, de buscarmos Jesus às escondidas, irmos à presença dEle, nos lançarmos a Ele e clamarmos e falarmos: Senhor, venha à minha casa, venha ao meu ambiente, eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor entrando na minha vida, na minha casa. Foi isso, queridos, que Jairo fez. Olha que quando Jairo foi até a presença de Jesus, a sua filha ainda não tinha morrido. Ele vai à procura de Jesus e ele diz que ele tinha uma filha única que estava à morte, não tinha morrido ainda. Mas a palavra não diz que tipo de enfermidade essa menina tinha, mas deixa claro que era um estado terminal. Era um estado que não tinha mais solução. Talvez você esteja vivendo aqui esse estado terminal na sua vida. E eu não sei qual o estado terminal que você está vivendo. Seja de um sonho, seja de um projeto, seja de um relacionamento, seja nas suas finanças, seja nas suas emoções. Mas em algum momento, nós nos sentimos como Jairo também, vivendo um estado terminal. Ainda não morreu, mas nós sabemos que aquilo está à beira da morte.
mas nós sabemos que aquilo caminha para a morte. E é nessa hora que nós temos que buscar uma intervenção. Temos que buscar ao Senhor. Sabe, mas quando Jairo chega na presença de Jesus, quando ele se lança na presença de Jesus, quando ele transpõe a multidão, a vergonha, quando ele deixa de lado todo o julgamento que ele teria, porque certamente Jairo teria um ato disciplinar muito grande, porque ele não era só judeu, ele era chefe da sinagoga, ele era maioral da sinagoga, ele era responsável pela liturgia da sinagoga, e agora com esse encontro de Jesus, se expondo publicamente, ele teria sim um ato disciplinar em relação a isso. Mas quando ele rompe tudo isso, e ele chega na presença de Jesus, algo acontece. A palavra de Deus diz que enquanto ele ia, as multidões apertavam, e certa mulher, aí entra uma mulher na história. Veja bem que nós estamos tratando de judeus. Veja bem que nós estamos tratando de uma cultura em que naquela época as mulheres não estavam publicamente com os homens. Mas acontece um fato que uma mulher, e não era só uma mulher, é uma mulher que há 12 anos estava cometida de um fluxo de sangue, ou seja, pela cultura judaica, ela estava há 12 anos em uma situação de impureza. Ela estava impura. Ela não poderia tocar em ninguém. Ela não poderia ser tocada por ninguém. Você sabe o que é isso? Você está há quanto tempo nesse estado de distanciamento social? E você só toca os da sua casa. As pessoas que você encontra, você não pode tocar. Você não pode abraçar. Você não pode beijar. Você tem que manter o distanciamento. Mas agora, pensa nessa mulher que não eram alguns meses. Essa mulher já havia 12 anos sofrendo disso, desse isolamento. E outra coisa, não era simplesmente de a pessoa achar que ela estava impura. Toda pessoa que era declarada impura pelo sacerdote, quando ela saía em qualquer lugar lugar público, ela tinha que se expor. Ela ia gritando: impuro, 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 para as pessoas irem abrindo, para que ninguém tocasse nela. Você já pensou nisso? Você já pensou você sair aí na rua e você ter que sair gritando para que ninguém chegue perto de você? Porque você é uma pessoa impura. Só que naquele dia aquela mulher não saiu gritando impura. Ela saiu à procura do seu milagre. Ela saiu à procura de alguém que não iria olhar para ela na impureza que ela se encontrava. Alguém que ia ter graça, misericórdia. Só que essa mulher agora se torna um problema para Jairo. Porque quando essa mulher chega até Jesus, o que a palavra de Deus diz que acontece? Ela toca Jesus. E na cabeça de Jairo, na cultura de Jairo, na religiosidade de Jairo, na lei de Jairo, se aquela mulher está impura e ela toca alguma pessoa, aquela pessoa também se torna impura. E aquela pessoa agora, ela precisa passar pelo ato da purificação. Ela precisa se lavar, ela precisa ficar um período sem tocar ninguém para ela ser purificada. Só que Jairo tinha uma urgência. A filha dele estava lá na casa dele morrendo. E agora ele ia ter que esperar passar a cerimônia de purificação de Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele fazer um milagre na vida da filha dele. Olha como que estava agora a cabeça desse homem. Só que Jairo, ele rompe pela segunda vez. A primeira vez ele não olha para a sua reputação, ele não olha para quem está vendo a sua posição. Ele deixa de lado tudo isso e ele vai. Agora na segunda vez, quando ele percebe que Jesus é tocado por aquela mulher, e aquela mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, e aquela enfermidade caracterizava como impureza, e Jesus então ali para e atende a necessidade daquela mulher. Jairo agora rompe pela segunda vez. E é algo que eu quero trazer ao teu coração, minha amada, meu amado do Senhor Jesus. Não pense que no meio do processo que Deus está trabalhando na sua vida,
Se algo você achar que entrou no seu caminho e veio para demorar a resposta de Deus, que isso está sinalizando que Deus não está interessado em você, isso não é verdade. Deus está interessado na sua vida. Só que Deus está interessado não só na sua vida, Deus está interessado na vida de todos aqueles que chegam diante da sua presença. A palavra do Senhor diz que a mulher também chegou do mesmo jeito, tocou o Senhor. A mulher não podia se ocultar, e a mulher fez o mesmo processo que Jairo fez. Jairo chegou e se prostrou. A mulher também chega aí, se prostra. Chega um momento na nossa vida que o nosso orgulho precisa cair por terra, que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer a sua grandeza. Nós precisamos reconhecer que só Ele faz, que só Ele é Deus. Precisamos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu me prostro aqui diante da Tua presença. Eu reconheço que nas Tuas mãos estão toda a autoridade. Eu reconheço que nas Tuas mãos está todo o poder. Eu reconheço que nas Tuas mãos, Senhor, há o toque que eu preciso, e eu tenho que romper tudo isso para receber o Teu toque. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa ousadia em fé. Nós precisamos ir além de uma fé que simplesmente nos move para aquilo que nós já vimos, por aquilo que nós já sabemos, por aquilo que a informação nos fala. Nós precisamos ser movidos por uma fé que diga: o meu Deus está acima de tudo. Ele não é o Deus que se contamina como os homens dizem. Ainda que aquela mulher estivesse impura, mas a impureza dela não atingiu Jesus, mas a pureza de Jesus atingiu a vida daquela mulher. Oh, quando nós tocamos Jesus é desse jeito. Você pode estar cheio do pecado, eu posso ter pecado, eu posso estar contaminada com o pecado, mas eu também posso tocar Ele, porque o meu pecado não atinge Ele, mas a santidade dEle vem sobre a minha vida e me purifica. Queridos, é assim que acontece no reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando ela toca o Senhor Jesus, ela é purificada. Sabe, e naquele ato de milagre, Jesus ainda falava no meio da multidão. Jesus ainda falava com aquela mulher, com aquelas pessoas de que estavam ali vendo todo aquele episódio de milagre. E a palavra diz: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele libera aquela geração. Libera aquela geração que estava carregando há 12 anos o fluxo, o sangramento. Eu não sei há quanto tempo você carrega uma dor que só você sabe. Uma dor que você, como aquela mulher, já esgotou todas as possibilidades. A Bíblia diz que ela sofrendo, ninguém podia curar. Talvez você carregue uma dor que você já tem essa certeza: ninguém pode curar essa minha dor, a não ser se eu romper e for até Ele. A Bíblia diz que ela gastara com os médicos todos os bens. Talvez você já gastou todos os seus investimentos. Eu não digo simplesmente investimentos monetários, mas em relacionamentos, em entrega, e nada disso tem trazido uma solução para a sua vida. Mas quando Jesus cura essa geração, Ele não somente cura a geração, mas Ele salva e Ele ministra paz. Existe algo que o Senhor quer liberar na nossa vida: salvação e paz. Ele não quer só tocar a nossa vida, Ele quer liberar a nossa vida. Ele quer nos liberar para tirarmos a nossa vida da impureza, liberar nossa vida para nós voltarmos a sermos livres. E quando Jesus fala, libera aquela geração representada aqui pela mulher do fluxo de sangue, a palavra diz que Ele ainda falava, e veio uma pessoa. Veja só que num ambiente de milagre, no ambiente do sobrenatural, no ambiente do extraordinário,
num ambiente que os céus ali estavam se manifestando, que era momento de celebração, era momento de glória, era momento que diz: glorifica de pé, igreja. Porque para nós é fácil ler aqui, né? Para nós é fácil estarmos só vendo esse contexto aqui. Mas aquilo que aconteceu era extraordinário. E continua sendo. Naquele ambiente, ele ainda falava, quando veio uma pessoa. Olha, uma única pessoa. Ela carrega o poder de querer mudar todo aquele ambiente. No meio daquela multidão de celebração que contemplou a cura, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Veja bem que muitas vezes a pessoa que vai se levantar para querer neutralizar o momento de celebração que você está vivendo, para querer neutralizar o momento de milagre que você está esperando, para querer abater a tua fé, não é alguém de fora, é alguém muitas vezes de dentro de casa, como aconteceu com esse ambiente aqui. A Bíblia diz que Jesus ainda falava. Quando chegou, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta. São os portadores de más notícias. Sabe quando nós estamos vivendo aquela expectativa? Quando você olha e diz assim: não, tem jeito, eu vou correr para o meu milagre, eu vou correr aqui o caminho da fé, eu vou percorrer esse caminho do milagre, vai chegar, o meu Deus faz, o meu Deus muda o cenário, o meu Deus extirpa isso. Levanta-se uma pessoa para querer neutralizar a fé que Deus colocou no seu coração. Sabe, a palavra de Deus diz que quando falava, chegou dando a notícia, quando Jairo foi até Jesus, a Bíblia diz que a menina estava à beira da morte. Mas agora chega a tão terrível notícia: a menina morreu. Ou seja, às vezes você ainda está lutando pelo seu milagre, pelo seu sonho, e você está à beira ali, você chegou, você rompeu. Mas não olhe para quem se levanta e diga: morreu, acabou, não tem mais jeito. Porque quando se fala em morte, está dizendo: acabou, fechou o ciclo, não tem mais como. E quando Jairo ainda estava rompendo com tudo aquilo, quando Jairo olha aquela situação, talvez Jairo possa ter pensado: puxa vida, se essa mulher não tivesse atravessado o caminho de Jesus, teria dado tempo de ele chegar na minha casa. Talvez você está olhando para toda a situação da sua vida e você está dizendo: puxa, se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido aquilo, se não tivesse tal acontecimento, se isso e aquilo. Não, pare com isso. Pare. Porque hoje nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus com a vida de Jairo. Quando a palavra diz que chegou alguém dizendo: tua filha já está morta, ainda disse mais: não incomodes mais o mestre. Talvez alguém chega e diga: olha, o teu problema não tem mais jeito, para que você continua orando? Para de orar. O seu problema não tem mais jeito, para de sonhar. Isso não vai se resolver. Isso não vai se resolver. Basta uma pessoa para se levantar, para querer neutralizar a tua fé. Mas não é essa pessoa que vai ter essa autoridade. Porque não é essa pessoa portador de má notícia que vai neutralizar o poder de Deus na tua vida. Mas você olhar e saber com quem você está caminhando nesse tempo. Jairo estava num caminho, e nesse caminho ele estava com Jesus. Ele rompeu e ele sabia com quem ele estava caminhando. Disse a pessoa: não incomodes. Gente, eu recebo tanta palavra, especificamente de mulheres, porque eu trabalho muito com mulheres. Mulheres dizem: ah, pastor, eu não estou mais orando, eu não quero incomodar Deus com o meu problema. Sabe, queridos, nós não incomodamos Deus nunca. Sabe, um Deus sobrenatural, poderoso, é limitar muito a Deus dizer que nós incomodamos Deus com os nossos problemas. Foi isso, esse entendimento, essa pessoa aqui andava nesse entendimento.
dizendo para Jairo: Jairo, não incomode a Deus, porque a tua filha já morreu, acabou, não tem mais sonho, não tem mais projeto, acabou. Volta para a tua dor, volta para sepultar a tua filha, volta para enterrar o teu sonho, volta para enterrar teu projeto, volta, acaba com isso, não incomodes mais. Sabe, mas o que me chama a atenção, no versículo 50, que diz assim: mas Jesus estava ouvindo o que aquela pessoa estava dizendo. Deixa eu te falar, no meio de tudo isso, Jesus, ele não ouve só o que você está falando, ele ouve também o que as pessoas estão se levantando para falar a teu respeito. Então, muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que você fala. Mesmo nas ocultas, mesmo quando ninguém está vendo, lembre-se de uma coisa: Ele está vendo. Mesmo quando ninguém está ouvindo, lembre-se, Ele está ouvindo. Muito cuidado com aquilo que você fala com quem caminha com Jesus. Jairo estava caminhando com Jesus, e Jesus ouviu a conversa daquela pessoa que veio para desanimar a fé de Jairo. E a palavra diz assim: mas Jesus, ouvindo isso, disse. Jesus não deixou Jairo se defender. Veja bem que aqui Jairo não falou nada. Eu acredito que quando aquela pessoa chegou, deu a má notícia, o portador da má notícia chegou, eu posso imaginar o olhar de Jesus se cruzando com o olhar de Jairo. E daquele olhar, Jesus dizendo: Jairo, você não precisa dizer nada. Eu sou a ressurreição e a vida. Jairo, você veio até mim. E a gente percebe aqui que Jairo não falou nada, mas Jesus tomou a direção da situação. Jesus falou por Jairo, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse. Jesus não olhou para o portador da má notícia. Deixa eu te falar, não perca tempo com o portador da má notícia. Não perca tempo com quem vem trazer conversa para você. Não perca tempo com quem quer disseminar o mal aos seus ouvidos. Jesus não olhou para aquela pessoa. Jesus não olhou para aquele homem que veio e disse: não perturbe mais o mestre. Jesus não deu atenção a ele. Jesus olhou para Jairo. Olhe, quando Jesus está olhando nos teus olhos, perceba que nas situações mais difíceis, Ele vai te encarar, Ele vai dizer: ei, eu estou aqui, eu estou contigo, olhe para mim. Não desvie os teus olhos para isso, olhe para mim. Jesus, ouvindo aquela conversa, disse: não temas, crê somente. Ela será salva. Agora a decisão aqui é nossa. Do mesmo jeito que Jairo teve aquela decisão de olhar para o portador da má notícia, ou de olhar para Jesus, que estava com ele, que ele decidiu ir até Jesus. Qual é a decisão que você está tendo no meio da situação que você está vivendo? Você está ficando retida a essa situação? Ou você vai olhar para os olhos de Jesus e vai ouvir da própria boca dele: não temas, primeiro lugar, crê somente, segundo lugar, e em terceiro lugar, a situação vai ser resolvida. Agora, não tem como acontecer a terceira etapa sem que a primeira e a segunda se cumpram. Ela será salva. Ou seja, o problema vai ser resolvido, a solução vai chegar. Mas Jairo, não temas, crê somente. Quem anda com Jesus tem sempre uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Nós nunca vimos na Escritura Sagrada, no ministério de Jesus, ele dando uma palavra para que a pessoa não venha acreditar nele. Pelo contrário, ele diz: crê em mim. Ele diz: olha, eu sou, olha, aprenda de mim. Ele chama a responsabilidade para ele. Se tem uma palavra que está nos teus ouvidos, na tua mentalidade, falando alguma coisa contrária, é a voz do portador das más notícias, não é a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus é essa: não temas, crê somente, ela será salva.
E a palavra do Senhor diz que aí Jesus vai, tendo chegado, versículo 51, a casa. Olha só, isso aqui é muito interessante na sua caminhada. E eu tenho aprendido isso na minha caminhada. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. Ande com quem crê da mesma maneira que você está crendo. Preste atenção nisso. Não carregue com você gente de incredulidade, pessoas que estão caminhando com você, mas não estão debaixo da mesma fé, pessoas que não estão crendo que o milagre vai acontecer. Isso aqui nós aprendemos claramente. Ele não deixou. Veja bem que uma multidão recebeu ele em Cafarnaum, uma multidão viu ele curar a mulher do fluxo de sangue, mas agora para aquele milagre, para aquela situação, estava precisando de gente para crer, para crer. Existe situação na sua vida que você precisa somente de gente para crer, ainda que sejam somente 3, como estiveram aqui com Jesus, mas selecione quem vai caminhar com você em atitude de fé. Você não precisa de portadores de más notícias andando com você para dizer não vai dar certo, não vai fluir, isso não vai acontecer. Você precisa de alguém que olhe e diga: Deus está contigo, a palavra vai se cumprir, o Senhor é fiel, vamos junto, não desanima. Estamos aqui, é isso que precisamos. A Bíblia diz que tendo chegado a casa, ele não deixou ninguém entrar. Não permita que a incredulidade chegue e entre na tua casa. Ela pode chegar até a porta, ela pode muitas vezes te acompanhar, como a multidão acompanhou ele. Mas quando chegou para entrar no lugar da intimidade, Jesus disse: não, lugar da intimidade é para quem tem fé, lugar da intimidade é para quem crê, lugar da intimidade é para quem tem relacionamento com o Pai. Lugar de intimidade não vai entrando a incredulidade, não. Lugar da intimidade não é lugar para curiosos, não. Muita gente estava ali pela curiosidade. Ele curou o fluxo de sangue, agora vamos ver se ele ressuscita a filha de Jairo. Não deixe que o seu lugar de intimidade, o seu lugar de milagre seja invadido pela a incredulidade, pela dúvida, pelos portadores de má notícia. A Bíblia diz que quando entrou só Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E olha aqui, Jesus estava com os 12 discípulos. Você pode se relacionar com muitas pessoas, mas você pode escolher ter intimidade quem anda debaixo da mesma fé que você. Jesus sempre se relacionou com muitas pessoas. Relacionou com a multidão, relacionou com os discípulos, relacionou com os apóstolos, relacionou com Pedro, Tiago e João, e relacionou só com João. Mas a intimidade revela o desejo do nosso coração, de repartir o nosso coração com quem caminha debaixo da mesma fé. E olha o ambiente que estava na casa quando Jesus chega. O versículo 52 diz assim: todos, não eram alguns, todos choravam e pranteavam. Mas estavam chorando e pranteando. Já, vocês sabem que na cultura judaica não há velório. O sepultamento é de imediato. É por isso que lá em Ananias e Safira, quando Ananias morre, já sepultaram ele. 3 horas depois, quando Safira chega, já tinha sido sepultado. Ela não foi no sepultamento do marido, ela nem sabia que o marido tinha morrido. E quando ela conta a mesma mentira aos pés dos apóstolos, ela cai, ela é morta e já é levada para ser sepultada também. É por isso que lá, no milagre do filho da viúva, lá em Israel, do filho da mulher lá em Israel, que o filho dela morre, ela deixa o filho lá e diz: não sepulte, que eu vou atrás do profeta. Porque o sepultamento era imediato. Morreu, sepultou. Não é igual a nossa cultura, que fica velando. Não há velório. Por isso que a gente até vê, até o dia de hoje, na cultura lá, na cultura palestina, quando a gente vê morreu tal líder, ele já sai na rua, né? Aquele negócio, e vai aquela multidão. Por quê? Não há. E eles já estavam ali na casa para levar a menina para o sepultamento. As carpideiras já estavam ali, as pessoas que eram pagas, porque nesses cenários é uma cultura também que pagava a pessoa para chorar.
Você não precisava estar chorando, a pessoa era paga. Existia as choradeiras profissionais. Morria alguém, aquelas pessoas eram pagas para estar chorando no momento do sepultamento. E eles estavam ali todos chorando e pranteando. Aí chega a presença de Jesus na casa de Jairo. Chegou Jesus na casa de Jairo, e Jesus chega com uma ordem. Quando Jesus olha todas aquelas pessoas chorando, pranteando, Jesus dá uma palavra. E sabe aquela palavra que Jesus dá para provar o que está no coração da gente? Sabe aquela palavra certeira que Jesus vem e traz ao nosso coração, para saber o que está no coração da gente? Jesus chega e diz assim: não chores, ela não está morta, mas dorme. Quando Jesus fala isso, há uma mudança no ambiente. Aquelas pessoas que estavam chorando, aquelas pessoas que estavam pranteando, no versículo 52, no 53, eles mudam o ambiente e começam a rir. Eles eram tão profissionais que eles sabiam chorar e rir dependendo da música que fosse tocada. Não era algo puro do coração deles. Eles choravam e riam ao mesmo tempo. No 53 diz: e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. E o riso no original aqui é deboche. Começaram a debochar de Jesus. E veja bem que era a mesma multidão que recebeu ele em Cafarnaum, a mesma multidão que viu o milagre da mulher do fluxo de sangue, a mesma multidão que acompanhou Jesus até a casa de Jairo. Agora, quando Jesus chega com uma palavra certeira, pontual, uma palavra de esperança, eles começam a zombar de Jesus. Quantas vezes nós também recebemos uma palavra e começamos a discutir com o próprio Deus? Não, Senhor, não tem mais jeito. Não, Senhor, acabou. Não, Senhor, isso e aquilo. Mas Deus tinha uma palavra para revelar o nosso coração. Sabe, você até conta uma vez, né, esse é o pastor Zezinho que conta lá das Minas Gerais. Falou que no velório, né? O marido da mulher havia sido morto, estavam velando, e aquela mulher chorava desesperadamente ao lado daquele caixão. Chorava tão desesperadamente que aquilo foi uma comoção. E eu não sei se eu já contei, acho que já contei para vocês aqui, que todo velório que eu vou, eu oro. Mas não ressuscitou ninguém até hoje não, mas eu oro. Se eu quiser ressuscitar, é ele, né? E aquela mulher chorando, e o pastor se comoveu. Falou: meu Deus, eu vou lá, eu vou orar por esse homem. Essa mulher está tão desesperada que Deus pode trazer a vida. E chegou lá, falou com aquela mulher, falou assim: olha, eu estou vendo a aflição do seu coração, eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo o seu desespero. Vamos orar. Deus pode ressuscitar a vida desse homem. Deus pode trazer ele de volta à vida. E aquela mulher enxugou-se as lágrimas, olhou para o pastor, e ele falou assim: o senhor pode orar, mas se ressuscitar, o senhor leva para a sua casa. Deus permite muitas situações na nossa vida para provar de fato o que está dentro do nosso coração. E quando Jesus chega nesse ambiente aqui, o ambiente troca radicalmente como trocou da vida dessa mulher. Eles estavam chorando, desesperados, mas quando Jesus disse: olha, ela não está morta, ela apenas dorme, eles começaram a rir. Sabe, mas Jesus, isso não impediu o pronunciamento de Jesus, ele mostrar a sua divindade, ele se mostrar como ele era, ainda com deboche, ainda com mudança de comportamento. Mas o importante é, ele não permitiu que essas pessoas contemplasse aquilo que ele iria fazer. Olha, se você está numa posição de ver o milagre acontecer, aguenta firme seu coração, não deixa a dúvida entrar, não deixa o questionamento entrar, não deixa a incredulidade entrar, não deixa a má notícia tomar conta, porque assim você vai ser introduzido num ambiente de milagre e você vai ver o que ele é capaz de fazer na sua vida. É isso, queridos, que acontece. Aqueles que riram, aqueles que debocharam, aqueles que estavam vivendo de acordo com o ambiente, eles ficaram do lado de fora do lugar do milagre. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: Talita cumi, menina, levanta-se. Agora ele está ali curando essa geração que precisava se levantar. Talvez você seja a geração que está precisando se levantar.
Ele é o mesmo que continua te pegando pela mão. Ele é o mesmo que continua dizendo: levanta, pela autoridade, pelo poder. Há uma voz que sai dele, há um milagre que sai dele, há uma graça que sai dele. Sabe, ele continua chegando até nós. A sua graça vem, a sua presença faz a diferença. Sabe, Jairo não se importou com nada. Jairo deixou de lado tudo aquilo que ele seguia para ele chegar até Jesus. O que é que eu e você estamos precisando deixar para trás? O que é que eu e você estamos precisando abrir mão? Quem é nessa caminhada que nós estamos precisando liberar? Talvez você está segurando muita coisa que está impedindo, são os seus conceitos. Muitas vezes são os nossos conceitos pré-formulados. Muitas vezes são as nossas ideologias. Muitas vezes é a nossa teologia. Muitas vezes são os nossos rituais. Mas Jesus está falando: você precisa romper com tudo isso. Como Jairo rompeu com tudo isso. Como Jairo chegou na presença dele e se prostrou. Como a mulher do fluxo de sangue chegou e se prostrou. É necessário também que nós venhamos chegar à presença dele e ter os nossos olhos fixos nele, ter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E quando esses portadores das más notícias chegarem até nós, nós vamos deixar com que ele responda por nós, que Jesus responda por nós, porque quando ele olhar nos nossos olhos, ele vai dizer: a tua fé te salvou. Ele vai dizer: olha, a tua fé, você não foi movido pela incredulidade, mas você veio até a minha presença. E para a tua geração, para a tua vida, para a tua casa, eu estou liberando a paz, eu estou liberando a salvação. Vá em paz, vá em paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você foi um Jairo hoje. Um Jairo que deixou lá o seu ambiente. E você disse: eu vou ao encontro dele, porque eu estou precisando. Talvez seja algo tão pequeno que outras pessoas já falaram para você: não incomode o mestre. Ou tem coisas que são grandes, que você diz: é grande demais, não vai se resolver. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. O teu olhar continua o mesmo, Senhor. Não importa a multidão, não importa quantos estejam, Jesus, à tua volta. Não importa a incredulidade, não importam os olhares, não importam as reprovações. O Senhor continua sendo o mesmo. Nada detém o teu poder, nada detém a tua mão. Nós aprendemos, Senhor, com isso, a tua autoridade, o teu poder, a tua graça, a tua regeneração. Nós aprendemos nessa manhã, Senhor, que ainda que nós estejamos num processo, e no meio do processo parece que tudo está chegando ao fim, há um recomeço em Ti. O Senhor restituiu, Senhor, aquela geração que há 12 anos sangrava. O Senhor restituiu a geração daquela menina que já havia morrido. Oh Deus, às vezes uma geração que se vai muito cedo, uma geração que está indo muito cedo. Jesus está vindo com uma intervenção, Jesus está vindo com um milagre, Jesus está vindo dizendo: não é o fim, não é o fim. Você pode voltar, você pode voltar, você pode acreditar, você pode ser introduzido à minha presença. Jesus está olhando para homens e mulheres nessa manhã, neste local, e dizendo: nessa manhã você tem a oportunidade de selecionar quem anda contigo, quem você traz para a sua intimidade, quem você traz para o seu ambiente de fé. Oh Jesus. E assim como Jairo se posicionou, como a mulher do fluxo de sangue se posicionou, essa é uma manhã de posicionamento. Jairo chegou se prostrando diante do Senhor. A mulher do fluxo de sangue chegou se prostrando diante do Senhor.
Quando Marta e Maria chegaram, que Lázaro havia morrido, elas se chegaram prostrando diante do Senhor. Quem quer milagre não se chega com altivez. Quem quer milagre não chega com orgulho. Quem quer milagre não chega com razão. Quem quer milagre chega com humilhação. Quem quer milagre chega com quebrantamento. Quem quer milagre chega com choro. Quem quer milagre chega com confiança. Quem quer milagre chega dizendo: Senhor, eu sei que tu pode ser a solução. Oh, Jesus, é posicionamento. Tá, gente? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Você pode romper nessa manhã. Ousadia. Eu ministro na tua vida a ousadia de Jairo, no nome de Jesus. A vida destemida de Jairo, eu ministro sobre você o mesmo Espírito que moveu a vida de Jairo. Rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Jesus, oh Jesus, nessa manhã, Senhor, oh Deus, com essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que nós sejamos encorajados, Jesus. Pai, eu oro pelos teus filhinhos, pelas tuas filhinhas que estão aqui nessa manhã, por aqueles que são desafiados, ó Deus, a continuar rompendo. Muitos deles que estão aqui, Jesus, romperam com as suas culturas, com as suas crenças, romperam, Deus, com as suas religiosidades, com os seus conceitos, com as suas razões, para estarem, Senhor, aos teus pés. Deus, contempla o coração de cada um. Anima a fé dos meus irmãos, Jesus. Anima a fé dos meus irmãos, Jesus. Oh, Jesus, nós não queremos ser portadores de má notícia, de desânimo. Nós queremos, Senhor,